Olá, para os meus ouvintes do YouTube, tudo bem com vocês? Porque comigo, graças a Deus, está tudo bem. Hoje eu vou falar um pouco, a respeito da manipulação, Sempre eu falo sobre a manipulação da mente que manipula o nosso ser. Só que hoje eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou falar sobre a manipulação que as pessoas estão fazendo para outras pessoas. Manipular outras pessoas. Quantas pessoas aí estão sendo manipuladas por outros que estão indo muito por a cabeça de outras pessoas, indo por ideias de outras pessoas, acaba não vivendo a sua própria vida, acaba vivendo mais a vida de outros, pensamento de outros, do que o pensamento próprio mesmo, da pessoa. Se vê muito aí que tem pessoas que têm um poder para manipular outras pessoas que, olha, não pensa duas vezes. Tem pessoas que acham que tem o poder, de manipular os outros. Ele quer o que ele pensa, ele quer que outras pessoas pensem como ele. E não podemos, ser assim. Porque para cada pessoa, para cada um, Deus deu um dom, para cada pessoa, Deus dá o pensamento, E nós não podemos viver nem a vida de outras pessoas e nem querer que as pessoas sejam como nós. Porque cada um é individual nessa área de pensamentos. E cada um é individual na maneira de falar, na maneira de pensar. Então, nós não podemos, ficar manipulando as pessoas. Porque já não basta a nossa mente manipular o nosso ser, ainda tem pessoas que querem manipular. Tem pessoas que ouvem muito o que o outro fala. Acata as ideias erradas de outras pessoas. Então o que acontece? Eles passam a vida inteira seguindo a ideia de outras pessoas, seguindo o que outros falam, e não podemos pensar assim nem fazer desse jeito. Que cada um pensa da sua forma. Se for um conselho, que seja um conselho para o bem, tanto o nosso bem como o bem de outras pessoas, nós acolhemos. Agora, se for um conselho para atrapalhar a sua vida e a vida do próximo, então temos que tampar o ouvido. Que muitas vezes, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, muitas vezes nós temos a necessidade de muitas vezes tampar o ouvido e guardar mais a boca. Ouvir e guardar. A boca fechar para certos assuntos. Porque tem certas vezes que alguém chega em você e você às vezes gosta, tem simpatia por outra pessoa, E outros que não gostam do jeito daquela pessoa, não tem simpatia nenhuma pelaquela outra pessoa. Aí você automaticamente, aquela pessoa se chega a você, e fala daquela pessoa. Você automaticamente, você nem precisa conhecer, você já fica com raiva daquela pessoa. Veja bem como que tem pessoas que conseguem manipular a outra.
Aí você tem que, ou você está do lado daquela pessoa, ou você está fora. Não tem dois termos. Ou você acata que aquela pessoa está lhe falando, ou você sai fora. Mas por que que isso tudo acontece? É o que nós vemos. É o que nós vemos todos os dias. Acontece porque as pessoas, elas realmente ficam, às vezes tem tanta necessidade de conversar com alguém, às vezes tem tanta necessidade de fazer de formar o seu grupo, né? Que ele acaba fazendo tudo que aquela outra pessoa quer que ele faça. Se sente às vezes sozinho, né? Se sente afastado de outras pessoas e as pessoas que já têm aquele domínio sobre o outro, ele já se acha no direito, né? De falar para aquela pessoa, não, você tem que fazer assim. É desse jeito que você tem que fazer. Aquela pessoa, para não ficar fora do grupo, acaba aceitando as ideias. Então, por isso que hoje nós vemos tantas coisas aí acontecendo. Crianças, adolescentes, adultos, eles acatando ideia de outras pessoas. Criança que às vezes está na escola, sempre tem os mais espertinhos e se faz uma bagunça, ou se responde, ou se faz malcriação, quer que aquela outra também, para se juntar ao grupo, faça também a mesma coisa. Não é isso que acontece? Criança ainda se dá um desconto, né? Porque é criança. Mas e o adulto? Como que pode reagir desse jeito? Adolescente, muitas vezes também cai em situações difíceis. Por quê? Porque muitas vezes, para entrar num certo grupo, ele tem que acatar todas as ideias daquela outra pessoa, daquele outro grupo. É isso que eu quero dizer para vocês. Acatar todas as ideias daquele outro grupo. Porque se não for daquele jeito, não faz parte do grupo, não é verdade? Então, quer dizer, que acaba seguindo sempre o que os outros querem que ele siga. Sempre o que é, como que ele tem que agir, como ele tem que reagir. Então não estão tendo vida própria. Não estão tendo pensamentos deles mesmos. Estão mais ligados no pensamento de outras pessoas. Estão mais ligados e mais preocupados com o que o outro pensa, com o que o outro faz, do que com eles mesmos. O adulto é do mesmo jeito. Se vê adulto aí que ele forma o grupo dele, o grupinho ali, e o que ele tem uma facilidade incrível de trazer aquela pessoa para o convívio dele. Se aquela pessoa acatar todas as ideias que eles querem que acate, aquela pessoa é maravilhosa. Agora, tem aquelas pessoas também que não aceitam, né? Que não aceitam ser manipulados. Aqueles que não aceitam ser manipulados por outros, aí já não é muito bem visto num grupo. Porque muitas vezes tentaram para aquela pessoa mudar o ritmo dela, mudar as ideias, e aquela pessoa
não entrou naquelas ideias. Agora eu pergunto para vocês, essas pessoas que fazem assim, que reagem desse modo, eles estão fazendo certo para a vida deles? Para o caminho deles? Na minha opinião, não estão fazendo certo. Porque dependente de tudo, de qualquer coisa, nós temos que pensar com nossa mente. Temos que fazer o que o nosso coração manda. Se nós temos na consciência que fazer a coisa do lado certo, para não prejudicar ninguém, nós não podemos admitir que outras pessoas tirem nós, afaste nós do nosso caminho do bem e leve para o caminho do mal. Às vezes, até inconscientemente, essas pessoas fazem desse jeito. Na mente, eles acham que sempre está fazendo certo. O individualismo, né? Ser individualistas. É um grupinho ali, é outro grupinho aqui. O grupinho de lá não se mistura com o grupinho de cá. O grupinho da esquerda não se mistura com o grupinho da direita. E o da direita não se mistura com o grupinho da esquerda. Pessoas que vivem no meio de comunidade, né? Que quando se fala comunidade, já se fala na união. Mas, portanto, tem muita gente aí que estão desunidos. Tem muitas pessoas que estão eles fazem questão de ser individual. Eu quero falar para vocês assim que a gente fica muitas vezes entristecidos por ver tantas coisas desse jeito. Fazer uma comparação. Por que muitos... Comparação não, na verdade é o que está acontecendo, né? O que acontece todos os dias. Sobre a adolescência. O adolescente, ele pode ser certinho, pode andar no caminho certo, não se misturar com nada ruim, que aqueles que é do lado o contrário, sempre arrumam um jeito de tirar aquele adolescente do lado do bom e passar para o lado deles. Eles muitas vezes, eles ficam confusos, né? Eles se confundem, porque é tantas ideias na mente deles, é tanta conversa, que eles acabam catando aquela conversa, eles acabam absorvendo todas aquelas conversas que ele escuta. Às vezes não dá nem ouvido para as coisas que o pai ou a mãe falam em casa, os familiares. Ele dá mais ouvido para o lado colega, né? Os coleguinhas. Quantos aí que não caem no mundo da perdição, né? Por que eles caem no mundo da perdição? Porque eles deixam as pessoas manipular eles. Colocar na ideia deles coisas que não agradam. Coisas que vai fazer mal para ele. No presente e no futuro. Então, assim é tanta gente por aí seguindo ideia de outras pessoas. Não tem o seu próprio ritmo, não tem a sua própria modo de pensar. Então é por isso que hoje está acontecendo tantas coisas, porque as pessoas, elas estão deixando muitos outros dominar a vida deles, manipular eles, a mente. Tanto a mente manipula, como as pessoas manipulam também, nós.
E nós não podemos deixar isso acontecer. Porque o que é certo, o que é errado, não é verdade? Falar das pessoas não é errado, não é certo. Pegar raiva do outro, que você às vezes nem conhece, é certo? Não é, né? Mas quantos aí que está fazendo isso? É logicamente que não é obrigado, né? Cada um tem o seu modo, o seu jeito de pensar. Ninguém é obrigado a gostar do outro, é claro que não. Mas eu não estou falando sobre o gostar. Eu estou falando sobre o respeito. Eu estou falando que não podemos deixar outras pessoas dominar nós. Porque muitas vezes para a gente não ficar sozinhos, né, nós precisamos estar no meio das pessoas. Precisamos ter amizade, não é verdade? Porque ninguém de nós vive sozinhos. Todos nós precisamos de todos. Apesar que tem gente que não, acha que não precisa de ninguém, mas nós precisamos. Todos nós precisamos de alguém. Então, se nós viver sempre a vida do outro, nós nunca vamos viver a nossa mesmo. Quantas pessoas que passam a vida inteira vivendo a vida de outras pessoas? Dá um exemplo. De pessoas que falam, ah, mas se fosse eu, fazia assim, né? Não é verdade? Já ouviram muitas vezes? Ah, se fosse eu largava da mulher. Ah, se fosse eu, largava do marido. Ah, se eu fosse você. Ah, se eu fosse você, fazia tal coisa. Não é verdade? Quantas vezes não escuta isso? Se eu fosse você. Só que a pessoa esquece que ele não é aquela pessoa. Ele é ele. Para cada um de nós, o destino já está tudo traçado. Cada um tem o seu próprio destino. Então não adianta nós querer se colocar como se vivesse a vida da outra pessoa. Nós não podemos viver a vida da outra pessoa. Porque cada pessoa, Deus deu a vida para cada um, não é verdade? Deus deu a vida para cada pessoa. Para viver corretamente. No caminho certo, não é verdade? No caminho certo. Agora a pessoa passar a vida toda querendo viver o que o outro viveu, o que o outro vive. Ah, se eu fosse você fazia tal coisa. Ah, se eu fosse você fazia isso. É errado a gente falar isso. Porque cada um segue o percurso da sua vida. Cada um segue o seu caminho. Muitas vezes nós até mostramos, né, o caminho, né, para a pessoa. Aconselhamos, mas depende muito do que a pessoa está querendo. Depende muito do que ele vai decidir na vida dele. Então esse negócio aí de grupo, de fazer todas as coisas que vai prejudicar, que vai fazer mal para a vida, que vai fazer mal tanto para o presente como para o futuro, que o futuro a Deus pertence, não é verdade? O futuro a Deus pertence. Mas quem faz desse jeito não está fazendo certo. Porque chega um, fala uma coisa, o outro vem, fala outras coisas, e você prestando bem atenção, é só palavras pesadas, é só palavras que não vai acrescentar você em nada. Pelo contrário, vai ser um atraso na vida espiritual. Vai ser um atraso na parte, né, espiritual.
Então não podemos acatar essas ideias que as pessoas querem pôr na nossa mente, querem pôr na cabeça, como se eles tivessem o poder na mão. Ninguém de nós tem o poder na mão. O único que tem poder sobre nós é o Senhor Jesus, né? Como eu sempre falo. É a Ele que nós temos que dar, né? Deixar Ele dominar nós. Não deixar a fofoca dominar nossa mente. Não deixar ideias erradas dominar nós. Nós temos que ter a ideia formada. Nós mesmos. Temos que ter nossa ideia. Quando nós saímos de casa, nós temos já que ter a ideia formada do que nós ouvimos e guardamos e do que nós falamos. Temos que já ter essa ideia. Temos que estar já seguros nós mesmos. Para nós não ficar ouvindo palavras erradas e levando para outras pessoas errado. Ouvimos palavras boas, levamos palavras boas. O que é bom nós acolhemos e o que é ruim nós deixamos para trás. Não devemos de provocar outras pessoas. Ficar provocando, fazendo intrigas. Isso não é certo. Porque quando nós acolhemos ideias erradas, nós passamos ideias erradas também para os outros. Nós temos que manter sempre a firmeza da nossa mente, não deixar ninguém, não permitir que nenhuma pessoa tire nós do caminho certo. Ah, você tem que fazer desse jeito. Outro vem, ah, não, é assim que você tem que fazer. Aí que acontece? Aquela pessoa, ela é tão assim, ela fica tão desprotegida que ela acaba indo numa mão, vai em outra, vai para um lugar, vai para outro. E acabam eles mesmos se traindo eles mesmos. Vou falar para vocês, meus irmãos, minhas irmãs. O que nós não devemos nunca é provocar ira nos outros. A ira é muito triste, faz muito mal para nós, para o nosso coração. Porque tem pessoas que gostam de provocar ira no outro. É mais pecado para aquele que quer provocar ira nas pessoas do que até que para aquele que está recebendo a ira de outros. Não podemos provocar ira nos outros. Nós não podemos provocar raiva nas pessoas. Temos que lidar com as pessoas com respeito e com simplicidade e com humildade. Temos que lidar com as pessoas desse jeito, não deixar ninguém tirar nós de cabeça. Porque se nós for viver na custa do que o outro pensa, do que o outro quer que você faça, se alguém age com você desse jeito, você não deve ligar. Deixa pra lá, seca a sua cabeça. Que nem eu já falei no começo, é conselho bom, a gente acata, né? Mas se é um conselho para destruir
sua vida ou destruir a vida de outras pessoas, tampe o ouvido. Coisa que tem o que é bom é nós tampar o nosso ouvido para certas coisas. E o que nós ouvimos, nós não sair falando para outras pessoas. Porque isso aí acaba fazendo... Olha, a guerra, ela é surgida. Por que que ela é surgida? A guerra, quando fala em guerra, ela não significa só a guerra de arma, né? De revólver, armas. A guerra também significa no meio das pessoas. A guerra com palavras. A guerra com ação. Tudo isso significa uma guerra. Por que que existe tanta discórdia por aí? Pelo modo de falar e pelo modo de levar as coisas. Quando vê, aquilo não se diz que muitas vezes, isso aí virou uma guerra, né? Vira uma guerra com palavras, fofoca. Então acaba mesmo sendo uma guerra entre as pessoas. Às vezes só uma pessoa, ele é capaz de tocar fogo no mundo. Ele é capaz, só com a língua, ele é capaz de tocar fogo no mundo todo. E o que está mais surgindo hoje é isso, né? É um assunto que vai de um jeito, você escuta um assunto, uma palavra de um jeito, você leva aquela palavra que você ouviu de um jeito, você já leva de outro jeito para outra pessoa. Aquela outra pessoa acolheu aquelas palavras, leva para outro já de outra forma. Aí você já nem sabe mais quem foi o primeiro que levou. Quando vê, a guerra está feita. A desunião está formada. E você não sabe por onde foi que começou. E acaba ninguém sabendo, né? Aonde que começou o fogo, não é verdade? Você sabe que o fogo ele começa pequenininho, né? Todo fogo começa pequenininho, mas ele tem um poder danado, poder imenso, para espalhar para todo lado. Assim é a nossa língua. É por isso que eu falei no começo que não podemos deixar outras pessoas ficar manipulando nós. Porque aí você acaba não vivendo só pelo que o outro pensa, vivendo só o que o outro vai lhe dizer. Você acaba sendo tão dependente daquela pessoa, você acaba sendo dependente daquela pessoa para tudo. E não podemos, né? Nós não podemos ser guiados, né, pela cabeça humana. Temos que ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Temos que ser guiados por Jesus, não é? Não pela cabeça das pessoas, já pensou? Mas ser guiado pelos outros, não podemos. Temos que ser guiados por Jesus. E pelo nosso coração, ter opinião nossa mesmo, né? A nossa opinião mesmo, né? E não deixar outras pessoas, né? Ficar colocando ideias, né? Manipulando. Tem pessoas que têm uma facilidade enorme de manipular. É o prazer deles, é manipular outras pessoas. Para outras pessoas vir e agir como eles agem. Fazer como eles fazem. E não é assim que nós temos que reagir. Não é assim que nós temos que fazer.
Porque não podemos, né, fazer o que o outro faz. Ah, você tem que fazer isso aí do jeito, senão eu não gosto de você. Ah, senão aquela pessoa não vai me ver com os bons olhos. Ah, se eu vou fazer assim, aceitar que aquela pessoa está me colocando, porque aí eu vou ficar sozinha. Ou eu vou ficar sozinho. Eu vou ficar sem amigos. Ou eu vou ficar sem amigas. Vice-versa. Aí o que acontece? Aí eles acabam acolhendo as ideias daquela pessoa. Só por não querer acha que eles estão sozinhos, acha que se eles são menos vistos, se eles não aceitar aquelas ideias daquelas pessoas. Então, é isso aí que nós vemos todos os dias. As pessoas não agindo como manda o seu coração e como manda a sua mente, mas agindo sim, que o outro quer que ele haja, como ele quer que as pessoas pensem. Já pensou a gente fazer outra pessoa pensar aquilo que nós estamos pensando? Colocar na mente de outra pessoa, você tem que pensar conforme, você tem que pensar conforme eu estou pensando e eu obrigar você a pensar como eu. Não podemos, né? Então, para ter uma vida saudável, uma vida boa, nós temos que seguir o nosso coração. Pedir a Jesus, né, que ilumine as nossas ideias e afastar de tudo quanto é coisas que não agrada. Porque com certeza isso vai trazer grande aborrecimento, tanto no presente como no futuro. Dependente se você não quer seguir ideias de outras pessoas, tem melhor do que você seguir a sua ideia. Porque chega um momento que se alguma coisa não está dando certo, aí não tem por que você culpar outras pessoas. Ah, eu tô fazendo, aconteceu isso porque eu fui pela cabeça de alguém, não é? Não acontece isso? Ah, isso aconteceu porque eu fui muito pela cabeça de fulano, né? Fui muito pela cabeça de outra pessoa. É por isso que aconteceu tal coisa, por isso que não deu certo, né? O casamento, não deu certo, que fulano mandou eu namorar, e eu não queria, e acabei namorando, acabei casando, acabou não dando certo. Então vejam bem, sempre tem segunda pessoa. É melhor ter sempre a primeira pessoa, não a segunda, né? A sua ideia, as suas ideias. Para depois não culpar outras pessoas por aquilo que não deu certo na vida. Porque não devemos, né? Só podemos culpar alguém quando realmente nós somos obrigados a fazer certas coisas que não é para fazer. Aí, porque você fez inconscientemente. Então, quando você faz alguma coisa inconscientemente, na verdade você não sabe nem por que está fazendo aquilo. É diferente. Agora, quando você planeja e faz aquilo por consciência sua, aí não vai dar certo. Porque tem coisas que nós falamos inconscientemente, na hora, né? Mas depois vem o arrependimento, depois vem você com mais calma, você vai pensar, vai analisar, aí você viu que fez aquilo em momentos que você não pensou. Aí tem um desconto, né? Vamos dizer assim. Aí tem uns descontos, né? Os descontinhos. Porque você fez aquilo inconscientemente, né? Quando você magoa uma pessoa, às vezes você magoa inconscientemente.
Tem aqueles que magoam inconscientemente e tem aqueles que têm o prazer de magoar outras pessoas. Aí é a diferença, né? Do inconsciente e você fazer por consciência sua mesmo. Planejar certas coisas erradas, né? Aí já é mais complicado. Aí já é super complicado para nós. Quando nós... falar um pouco do impulso, né? Quantas coisas, quantas pessoas, eles agem pelo impulso. Agir pelo impulso significa que ele não pensou, né, direito. E nós temos essa mania, muitas vezes, de agir mesmo por impulso. Às vezes nós não pensamos, nós não analisamos, e quando nós damos conta do que nós fizemos, nós vê que fomos fazer aquilo por impulso. E nunca se deve fazer nada por impulso. Temos que pensar direitinho, analisar direitinho, quando for falar alguma coisa, pensar o que vai falar, para não correr o risco de magoar, né, as pessoas. As pessoas às vezes ficam magoadas com a gente e nós nem sabemos o porquê. Aí às vezes a gente fala, poxa, mas eu não fiz nada, né? Uma simples palavra que você fala já é a conta de você derrubar uma pessoa, machucar aquela pessoa, matar a pessoa com palavras. Então nunca haja por impulso. Tudo que for fazer, tem que analisar, pensar direitinho, porque todos que fazem a coisa, qualquer coisa que fizer, for levado por impulso, fazer por impulso, e não dá certo. Casamento por impulso, namoro por impulso, fazer o que as pessoas não querem por impulso, tudo por impulso nunca vai dar certo. Tudo tem que ser pensado, analisado antes. Que muitas vezes nós desabafamos com as pessoas levadas por impulso. Tantas coisas hoje acontecem por impulso. Mata as pessoas por impulso, não é? Muitos aí estão roubando por aquele impulso que deu. Então, o impulso está falando então mais alto na pessoa, né? Então tudo que for fazer, analisar, pensar direitinho, para não se arrepender, né, depois. Porque sabe, o estrago, depois que está pronto, está feito, então fica complicado. Aí um vai fazendo um estrago atrás do outro, né? Vai sendo um atrás do outro, um estrago após o outro estrago após do outro, e chega um momento que a pessoa só vai fazer estrago, tanto na vida dos outros como na dele mesmo. Porque se a dele está estragada, é logicamente que ele quer que outros também fiquem como ele, não é verdade? Todas as coisas é assim, né? Dificilmente um que está no caminho da escuridão, no caminho errado, que faz coisas aí que não pode fazer, dificilmente ele dá um conselho bom para o outro, né? Ele quer que o outro faça a mesma coisa, né? O que bebe, né? Nunca dá um conselho para o outro, não beba. Ele sempre chama aquele para beber também, não é verdade? Dificilmente. Pode até existir, até tem, pode ser que tenha, né? Pessoas assim, que não faz, ele não quer que o outro faça, mas é muito difícil. Geralmente quem está no caminho escuro, no caminho da perdição, geralmente ele quer que a outra pessoa também esteja como ele.
ou pior do que ele, não é verdade? Ou pior. Porque se ele está estragado, ele está no caminho errado, ele, obviamente, que ele não está nem aí se o outro vai estar também. Então esse tipo de pensamento, esse tipo de manipulação, que as pessoas manipulam o outro, é que está acontecendo tantas coisas aí fora, né, que todo mundo sabe, por causa da manipulação. Quando teve que as pessoas saíram aí na rua, né, saíram aí na rua fazendo esse protesto que teve, que todo mundo acompanhou pela mídia, vocês vê que ali tudo começou na manipulação, né? Um falou uma coisa, o outro acatou as ideias, aí o que aconteceu? Já virou aquela bagunça. Quer dizer que o protesto que fizeram acabou virando bagunça. E quando isso acontece, as pessoas eles não dão crédito mais. Quando se leva por lado errado, certo, fazer greve, né? Procurar os seus direitos, isso é ótimo, é muito bom quando os direitos não só para um, mas sim para todos. Né? Quando trabalha, né? Quando trabalha mesmo, quando corre atrás de algum bem para todos, isso é muito bonito, até nós admiramos quem faz isso, né? Quem faz esse protesto, mas que desde que seja um protesto para melhorar mesmo, para o bem comum mesmo de todos. Não para fazer badernas, né? Não é bonito isso. Aí que acontece? Como que vai poder confiar naquelas pessoas? As pessoas acabam ficando sem créditos nenhum. Não tem crédito, a pessoa faz isso. É que nem uma pessoa viver sempre mentindo, né? Mente, mente, mente. O dia que ele falar a verdade, as outras pessoas não acreditam mais. Porque ele falou a primeira mentira, depois a segunda. Então, de sempre ficar mentindo, sempre falar mentiras, as outras pessoas, quando descobrem, eles já não acreditam mais. Então, tudo que nós for fazer, nós temos que tentar ao máximo fazer bem feito as coisas. Para as pessoas acreditar. É como assim, quando se leva a palavra de Deus, né? Para as pessoas. Nós temos que ter convicção, né, em tudo. Temos que ter convicção que aquilo vai dar certo, ter convicção de falar a palavra de Deus, as pessoas acatem, as pessoas peguem, acate a palavra de Deus e quem está passando tem que ter convicção daquilo que está passando. Porque se nós não tiver convicção daquilo que nós passamos, as coisas acabam não sendo, as pessoas não acabam acreditando, não acreditam. Aí o que acontece? Fica tudo assim, aquela bagunça que houve, né? E pode ser que tenha dado resultado, não sei, mas desse jeito, fazendo aquela badernas, quebrando tudo, né? Que saíram na rua, né? Fazendo aquele protesto, quebrando tudo e acabando com as coisas. Isso não leva a nada. Isso não leva a nada. A própria autoridade não leva nem aquilo em conta. Quer dizer que acaba completamente o crédito daquela pessoa,
A pessoa não, ninguém vai acreditar mais naquela pessoa. Então eles fazendo, não fazendo, é a mesma coisa. E não é assim, né? Quando for fazer um protesto, tem que fazer mesmo protesto, sim. É direito de cada um, né? É um direito de cada um de lutar pelo um país melhor, né? De lutar pelas coisas que você acredita, né? Quer dizer que se todos nós lutar por aquilo que nós acreditamos, nossa, é muito gratificante para todos. Mas desde que seja para o bem comum de todos. Não sair quebrando, dando pancada, sabe? Ficar brigando, fazendo todos esses escândalos. Isso começou pela uma manipulação de outra pessoa. Por isso que eu falei que por causa de uma conversa, de deixar manipular, surge até guerra. Aí um vai manipulando o outro vai manipulando a mente do outro, vai manipulando a mente do outro. Vamos fazer tal coisa? Vamos fazer isso? Vamos. Aí o que acontece? Vira essa bagunça que aconteceu, que todo mundo viu. É certo? Não é, né? Certo não é. Aí da próxima vez que fizer, outras pessoas, às vezes um paga pelo outro, né? Às vezes um que não tem nada a ver, às vezes você paga por aquele que fez. E o que fez mesmo, está quieto. Outros que não fez nada, às vezes que vai pagar, ou que está pagando. Então já notaram que tudo é pessoas que deixam, né, as ideologias de outras pessoas tomar conta da cabeça, tomar conta da mente, tomar conta de tudo. Tem a ideologia de um lado, a ideologia de outro, né? Deixam ser manipulados pelas pessoas. Eles não têm autodomínio deles mesmos. E outras pessoas que dominam. E não é certo. Não podemos deixar que outras pessoas dominem nós, né? Tem que dominar é Jesus. Por enquanto, meus irmãos, minhas irmãs, é só. Muito obrigado pela compreensão de todos e pelo carinho que todos têm comigo. Desejo tudo de bom para vocês. Um beijo.